E era diferente naquele tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Tinham muitas dificuldades. Hoje, materialmente falando, nós temos mais facilidades. Mas naquele tempo, quantas caminhadas de quilômetros a pé, quanto frio, quanta chuva. Quantas vezes Abraão transportou a sua barraca de um canto para outro. E hoje nós temos uma casa de alvenaria, amém? Bem feita, protegida, amém, irmãos? Então no final vocês vão entender por que Deus deu essa palavra, a fé salvadora para os nossos dias, amém? Então só explicar um pouquinho dentro do dicionário. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, segundo o dicionário, certeza significa característica do que é certo, segurança, convicção, olha lá, convicção. Então certeza e convicção estão juntos ali. Eu tenho certeza, eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que a minha fé vai me manter diante do Senhor, amém? Eu tenho certeza, eu tenho convicção do meu trabalho. Eu tenho convicção, certeza do meu empreendimento, amém? Eu tenho certeza e convicção que os meus sonhos apresentados diante do Senhor serão realizados, amém? Então, a certeza significa característica do que é certo, segurança, convicção naquilo que se diz, constância, firmeza, confiança, designação de uma coisa certa, clareza, indubitabilidade. Meu irmão, o que é isso? Indubitabilidade ou evidência? Indubitável. Indubitável é uma palavra que não requer, não permite questionamento nem dúvidas. Então, se a minha mente é indubitável, eu não tenho dúvidas, eu não tenho questionamento quanto à minha fé. Eu não tenho questionamento nem dúvida quanto à palavra de Deus. Amém? Convicção, segundo o dicionário, é uma opinião obstinada sobre alguma coisa. É aquilo que você é obstinado. Você tem certeza daquilo, convicção no que você está falando. Você fala com autoridade. É certeza, convencimento, crença ou opinião firme a respeito de algo. Então é característica do que é certo. A certeza, a convicção, é uma opinião firme a respeito de algo. Então isso é a nossa fé. Nós temos que ter certeza, firmeza do que nós falamos, firmeza na palavra de Deus, firmeza no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, no Espírito Santo. Porque quais são aqueles poderes que nós podemos invocar do nome do Senhor? Não é o nome do Pai, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, os anjos do Senhor, amém? Todos eles trabalham em nosso favor, amém? Então, se nós temos essa convicção, esse conhecimento, a nossa fé vai aumentando como a semente do grão de mostarda a cada dia. Mas nós precisamos praticar a fé, nós precisamos acreditar que é assim. Tem momentos que nós temos dúvida, sim, todos têm dúvida. Olha, eu não acreditei de verdade na palavra que a pastora me falou, que o pastor me falou, que o irmão trouxe para mim. Mas às vezes lá no fundo, teu espírito, em comunhão com o Espírito Santo, você fala, não, mas é verdade o que ele falou. Realmente eu acreditei. Mas você sabe que quando nós olhamos para o mundo, e às vezes eu lembro sempre do Salmo 73, quando Asaf diz que ele quase resvalaram os seus pés, porque ele ficava olhando para o mundo. Ele olhava os ímpios, sempre gordinhos, bolso cheio, né? Os olhos brilhantes de gordura. E ele não olhava para ele mesmo, até que Deus mostrou para ele o fim dos ímpios. Quais que era o fim dos ímpios? Então ele acordou e nós somos assim. Se nós olharmos o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, nós vamos entender isso. Nós vamos ver que às vezes nós olhamos para o mundo aí, olhamos para o ímpio e falamos, olha lá, o ímpio está mais gordinho do que eu. O bolso dele está mais recheado do que o meu, né, irmã? Sim. Ele não vai para a igreja, não ora, não faz nada e dá tudo certo. Mas Deus o coloca em lugares escorregadios. E Ele não sabe o fim que Ele vai ter. Mas nós sabemos do nosso final. Nós sabemos para onde estamos caminhando. Nós sabemos para onde estamos indo. Então é isso. Quando Asaf se atirou, vamos abrir lá um pouquinho, irmãos? Não fazia parte não, mas abre lá no Salmo 73. Mas faz parte para que a nossa fé seja transformada aqui hoje, aumentada de todas as formas. Salmo 73. Assim diz Asaf, ó:
Com efeito, Deus é bom para com Israel, para os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam de gordura, olha, os olhos brilham de gordura, de coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, as pessoas olham para eles e querem ouvi-los, porque os admiram. E assim, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei o puro coração. Asaf agora começou a meditar, Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, ele meditava, mas não disse. Já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então entrei no santuário pode ser quando você está orando, meditando na palavra, buscando revelação do Senhor. E você entra lá no seu quarto, no seu cantinho de oração, e você atina. O Espírito Santo te dá um entendimento e uma revelação da palavra. Então ele atinou com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, irmãos. Eu não vou ler o restante aqui, para não ficar se prolongada a palavra. Mas é isso que o Deus faz, os coloca em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. A nossa visão é diferente. A nossa visão não é olhar para o mundo, mas olhar para aquele que pode todas as coisas. Para o Rei da Glória, para Jerusalém celestial. Nós viemos de lá e para lá voltaremos. Então é assim que nós precisamos pensar. Deixar de olhar para o mundo, para aquele que está gordinho, com o bolso estufado, às vezes para o seu bem material que é diferente do nosso ou melhor que o nosso. Então nós precisamos estar atentos às coisas que vêm do alto, à palavra do Senhor. Então essa certeza e essa convicção da palavra de Deus, da fé, que nós precisamos ter, certeza daquilo que se espera, as coisas que nós esperamos. Você não recebeu, mas tem certeza que o Senhor ouviu o seu pedido, o seu clamor e chegará. Amém? Nós vamos apresentar algumas coisas aqui do pai da fé, Abraão, dos grandes homens de Deus. E nós, não é diferente hoje. Eu sempre repito isso aqui. Às vezes a gente lê a palavra e fica imaginando aquele tempo de peregrinação, de Abraão morando em cabanas, em tendas, e aquele sol escaldante. Não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha Uber. Olha que facilidade hoje. Não tinha celular. Passa um zap depois para mim aí, manda foto. Como que ia mandar uma foto naquele tempo? Como que ia mandar uma mensagem naquele tempo? Então a gente pensa que é só daquela forma. Não, a palavra é viva e eficaz, é para nós hoje. Independente da tecnologia, da ciência que temos, de toda essa facilidade, nós vamos falar um pouco disso aqui no final também, que isso às vezes atrapalha a nossa fé, atrapalha o nosso viver. A nossa vida, em vez de a tecnologia, essa tranquilidade, essas facilidades, esse amplo conhecimento que nós temos hoje, ao invés de facilitar a nossa vida e sobrar mais tempo, piorou, não é verdade? Então nós vamos falar sobre isso também. Então que nós tenhamos essa certeza da nossa fé, essa convicção daquilo que não vemos. Amém? Então, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé aqui, irmão, até o versículo 39, até o 40 do 11, repete 19 vezes, onde o autor de Hebreus repetiu: pela fé,
Pela fé aconteceu isso, pela fé aconteceu aquilo, pela fé ele esperou, pela fé ele batalhou, pela fé ele suportou a espada, suportou o frio, suportou a fome, suportou o tempo. Que às vezes nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, quanto tempo eu estou pedindo tal coisa, quanto tempo eu estou orando ao Senhor e não chega essa bênção, a situação não muda. Então nós precisamos estar cientes, a par da palavra de Deus, para entender. Se foi assim com eles lá, é conosco hoje, não mudou nada, não muda nada. Então nós vamos falar de tempo, nós vamos falar da fé, sem ver, sem ouvir e sem sentir. Que essa fé salvadora, essa fé diferenciada, é uma fé sobrenatural. Amém? Então vamos aí pegando cada versículo, cada passagem aqui. Talvez nós não vamos ler todos aqui, mas alguns, para que a gente floreie a palavra e tenha um entendimento profundo dessa fé salvadora que o Senhor quer mudar a nossa mente hoje. Eu creio que terminando essa palavra, você saindo daqui, a sua fé vai no mínimo ser aumentada em 100%. Amém? Para você entender que você não pode olhar para seu corpo, para sua mente, para o seu coração, para as concupiscências da carne. Nós temos que olhar para aquele, o Rei da Glória, para o Senhor Jesus. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos que ter preocupação do que Jesus pensa de nós, o que Ele pensa de mim e de você. Mas muitas vezes nós ficamos preocupados com o que o vizinho pensa, não é verdade? O que os outros pensam no trabalho. Às vezes quando alguém vem ministrar a primeira vez aqui, está tremendo, né? Chacoalhando aqui, ele fica preocupado. O que eles vão pensar de mim? Todo mundo pensa. Até hoje quando eu vou ministrar eu fico preocupado. Às vezes dá dor de barriga, dá tremedeira. Isso é normal. Mas nós temos que nos preocupar com o que Jesus pensa, o que o Senhor pensa de nós, o que o Espírito Santo que habita em nós aqui está pensando de nós. Ele que está sondando a mente e o coração meu e seu. O que ele está falando de mim? Essa é a nossa preocupação. Porque quando a gente entende isso aí, a gente se livra disso aí, irmão. É difícil, né? Se livrar dessas coisas. Mas a gente começa a entender e vai olhando mais para as coisas espirituais, para as coisas do alto, para as coisas celestiais que o Senhor preparou. Sim, Paulo diz que nós fomos agraciados com bênçãos celestiais nas regiões celestiais, por causa do sacrifício do Senhor Jesus, por causa da sua morte e do seu sangue derramado. Então nós fomos resgatados com grande valor a preço de sangue. É um valor imensurável, não dá para medir. Então a nossa mente, conforme a gente vai pensando essas coisas, vai voltando só para Cristo, vai voltando para a palavra. Então a nossa mente e o nosso coração tem que estar voltado na palavra de Deus, no Evangelho, naquilo que nós ouvimos. Então é meditação todo dia, ler Bíblia todo dia, orar todo dia. Lá em Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano, Paulo fala, é o menor versículo da Bíblia, se eu não me engano, irmãos. Se alguém lembrar de outro aí, é orai sem cessar. 3 palavras. Alguém já viu isso aí lá, né? 2 Tessalonicenses 5,17, se não me engano, orai sem cessar. É o menor versículo da Bíblia. E olha o que diz o menor versículo: orai sem cessar. E outro que Jesus diz em Lucas 18:1, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então a gente já entende que o alicerce da nossa vida cristã é a oração. Levanta orando, levanta glorificando o nome do Senhor, passa o dia orando. Ah, irmão, eu tenho um serviço que tem que ter atenção total, que é perigoso, amém. Mas na hora do almoço você pode orar, na hora do cafezinho, quando você vai ao banheiro, quando você saiu de casa, chega ao serviço, quando você saiu do serviço e vai para a sua casa, à noite. Amém, irmãos? Então vamos lá no 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só, como que nós cremos? Que o Senhor falou, haja luz e houve luz. E pela sua palavra ele criou a terra seca, as águas, separou as águas de baixo e as águas de cima, e formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas. Como que nós cremos isso se não é pela fé? Alguém viu Deus fazendo isso? Alguém teve capacidade de estar lá junto para aconselhá-lo? Dar algum conselho, dar algum palpite para o Senhor?
Mas quantos anos foi isso, irmãos? Quantos milhares de anos? E quando o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quem estava lá? Tinha algum homem? Se ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então nós somos semelhanças de Deus, semelhança do Filho, semelhança do Espírito Santo. Quem mais estavam lá? Estavam lá os anjos. Então não é pela fé que nós entendemos que isso foi assim, e é verdade. E quando nós encontramos o filho do maligno, que vem às vezes perturbar a gente, não é? Assim, que encontra. Mas como que você acredita numa besteira dessa? Você tem que estar firme e tranquilo, com o domínio próprio, para responder para essa pessoa. Eu creio porque creio. Eu creio no Deus invisível, no Deus Criador. Eu creio porque sua palavra diz que foi assim. Eu creio porque creio. Você não precisa se preocupar em provar para aquela pessoa que não crê na palavra de Deus, na criação. Não, você dá resposta simples para ela. Eu creio porque creio. E ponto final. Se você tiver um conhecimento bíblico, você pode explanar para ela alguma passagem para mudar a ideia dela, a opinião, amém? Mas se você não tem ali na hora, às vezes você fica nervoso com aquela abordagem da pessoa, que às vezes esse filho do abençoado, ele vem para tirar você do sério, não é verdade? É, Luciano? Já trombou com alguém assim, Luciano? Então, o filho do abençoado vem lá. Então precisa do quê? Paciência, domínio próprio. Responde simples. Não se preocupe em falar palavras eloquentes, em decorar a Bíblia. Não. Responde para ele, eu creio porque creio. É pela fé. Então você, meu irmão, só vai entender a fé quando você tiver fé, quando você se converter. E não é assim que a gente sabe? Quando a gente era ímpio, não era desse jeito? Hã? A gente cria como crê hoje? Não. Hoje a gente crê porque a gente houve o processo de arrependimento, de conversão, e nós temos a nossa fé, seja pequena, grande, média. Não dá para mensurar a nossa fé. Cada um tem a sua, de acordo com o que Deus deu. O 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Quantas ministrações nós ouvimos sobre o sacrifício de Abel? Porque Abel levou o cordeiro, ele levou o melhor, a primícia do seu rebanho. E Caim levou, a palavra diz que ele pegou algumas coisas lá dos frutos da terra e levou. Então dá a impressão assim, não foram as primícias. Ele não se preocupou em entregar o melhor da terra e nem as primícias para o Senhor. E o seu coração não era reto diante do Senhor. Mas o de Abel era diferente. Ele ofereceu, olha o que diz aqui, excelente sacrifício. Não é porque ele ofereceu um cordeiro, é por causa do coração dele. O Senhor não olhou se ele entregou ali arroz, feijão, trigo, cevada ou o cordeiro. Ele olhou o coração dele. Assim, quando nós trazemos oferta e dízimos aqui, ou oramos diante do Senhor, o que ele pega de nós? O coração. É o nosso coração que vai fazer a diferença. Não é o valor da oferta, o valor do dízimo que nós entregamos, mas o nosso coração. Então foi isso que o Senhor mandou escrever até aqui no Novo Testamento sobre Abel, que por meio dela, do seu sacrifício, da sua oferta, mesmo depois de morto ainda fala. Serve de exemplo a fé de Abel. Amém? No 5, pela fé Enoque foi trasladado. Ele e Elias, os dois que foram trasladados na Bíblia, para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, Deus o tomara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que será que Enoque fazia diferente de nós? Se ele andava com Deus e agradava a Deus, será que era 24 horas por dia orando e glorificando o nome do Senhor? Eu acredito que sim. Se separava do mundo, das concupiscências da carne. Mas irmão, foi só ele e Elias que tiveram esse privilégio de serem arrebatados. Amém. Quem aqui não gostaria de chegar nesse nível de santidade? O Senhor falar, venha para cá, Luciano, vou te levar agora. Roger, vou te levar, Lucinha, qualquer um de nós aqui, amém? Então serve de exemplo para nós. Então, se você acha que a sua fé é pequena, comece a olhar pelos homens da fé que estão relatados na Bíblia. Tudo que eles passaram. O que eles fizeram de diferente que a gente não pode fazer hoje? Nada.
Eles passaram provações e nós passamos provações hoje. Eles passaram dificuldades inúmeras, nós passamos dificuldades inúmeras. Eles se consagraram a Deus de uma forma diferente, mais do que a média. Se a gente pegar a média do cristão hoje, que eu acho que está bem ruimzinha a nossa média, né? De oração, de santidade, de santificação, de oração, de palavra, de meditação. Mas se a gente orar, eu tenho que ficar acima dessa média para agradar ao Senhor, não é? Para a gente se destacar. O pastor Acá sempre fala isso aqui, nós temos que fazer algo diferente para chamar a atenção do Senhor, para agradar ao Senhor. Então nós precisamos dar um testemunho diferenciado. Então nós precisamos olhar para o nosso redor, não com um olhar de crítica e de juízo contra os irmãos, não é isso, irmão. Só observar as coisas, porque a gente precisa prestar atenção e saber, eu estou dentro da média ou estou acima da média? Como que eu chamo a atenção do Senhor? Como que eu chamo a atenção dele? Orando 5 minutos por dia? Será que ele vai olhar para mim que oro 5 minutos por dia, ou para aquele irmão que ora 3 horas? Ora uma cedo, uma tarde, uma de noite. Que se aparta do mundo, que vigia a língua. A palavra diz, aquele que pensa, não é aquele que está de pé, é aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Então, olha, nossa vigilância é a todo momento. Então, para quem que o Senhor vai olhar? Para aquele que se destacou, para aquele que fez diferente. Mas, irmão, será que nós estamos aqui abaixo da média? Deus não vai olhar? Vai também. Mas nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos pensar sempre para mais. Amém, irmãos? É assim, sempre para mais. Como que eu aumento a minha fé? Sempre aumento a leitura da Bíblia, aumento a minha oração, aumento a meditação, aumento a santificação. E você e eu sabemos como que nós aumentamos a nossa santificação. Depois eu vou falar sobre as telas de televisão, de celular, de computador, que só nos leva para o buraco, que impede a nossa santificação plena e total. Amém? No 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, galardão são presentes do Senhor. Então o Senhor dá presente para aquele que crê que Ele existe e que o busca. Então, se nós cremos no Senhor, na sua palavra, e o buscamos com interesse de coração, o Senhor nos dá presentes. Galardão são presentes. Então ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então veja bem, olha toda a humanidade daquela época, eu não sei quantos milhões de pessoas existiam. Então o Senhor achou graça em Noé, não é assim que diz a palavra lá em Gênesis? Achou graça em Noé, mas só nele? Será que se tirasse Noé, ficasse a esposa, os filhos e as noras, será que Deus ia achar graça também ou não? Ou eles foram de carona? Amém, Luciano? Foram de carona. Hoje ainda eu li alguma coisa nesse sentido aí, ó. Se não fosse Noé, os filhos tinham ido, as noras tinham ido, a mulher tinha ido. E quanto tempo ele fabricou essa arca? Mais ou menos 100 anos, se não me engano aí, amém? 100 anos construindo. Aí uns teólogos discutem que naquela época não havia chuva, outros que já havia, porque lá no início acho que no 2 ou no 4 de Gênesis, não vamos abrir, pairava uma névoa sobre a terra e subia uma umidade. Então, naquele período lá no início de Gênesis não tinha chuva, mas a terra era regada por uma névoa que umedecia toda a terra e as plantas. Então, para designar assim, mesmo fazendo um estudo profundo, quando que foi a primeira chuva? Eu acho que não vai ser possível. Mas isso não é interessante para nós aqui. Só para dizer que talvez naquele tempo, Noé ficou 100 anos construindo a arca, profetizando, não convenceu ninguém, não converteu ninguém, foi só ele e sua casa. E você já parou para pensar o que pensou Noé nesses 100 anos, construindo aquilo lá se não tinha chuva? O peso daquela arca, com todos aqueles animais. Será que ele pensava, mas Senhor, como que isso aqui vai flutuar se não tem água? O que é chuva? Como que é a chuva? E todo esse povo rindo de mim. E todas essas pessoas que eu falo e ninguém acredita.
Você sabe que quando a gente se converte, a gente fica meio chato, não fica? A gente quer levar todo mundo para a igreja, não é assim? Comigo foi assim, irmãos. Pensa num bicho chato lá no serviço. Por isso que ninguém queria falar comigo. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Eu vi um negócio, já ia lá falar com o outro. Você está vendo isso aqui? Está vendo aquilo ali? Já viu criança quando descobre um brinquedo? Como que funciona? Como que ajeita aquele brinquedo e começa a funcionar e tal? Era assim. Então eu vi e começava a cãibrar os outros, encher o saco. Entendeu? Mas é assim, irmãos. Você chama 10 para vir para a igreja, só vem um. Mas você chama 10 para ir num churrasco na sua casa, aparece 11. Vai um a mais que você não chamou, não é? Chegam lá. Posso levar o fulano, o meu amigo, não sei quem? Hã? Não é assim? É desse jeito. Então é a mesma coisa. Você imagina Noé pensando, meu pai do céu. Já estou com 80 anos construindo essa arca. E nem um pingo de chuva. E será que vai dar certo? Mas se o leão era carnívoro, como que ele vai comer o que agora? Se são só 2 em 2? Será que Deus transformou os animais carnívoros para comer palha? Acredito que sim, não é? Pelo menos é o que é a palavra mais lógica. Aquele que só comia a erva já estava tudo certo. E o que era carnívoro, como fazia? Não sei. Mas não é pela fé que nós cremos nisso? Não é pela fé que nós cremos que foi desse jeito que está falando aqui, ó? Não é pela fé que nós entendemos que só Noé e sua família foram salvos? Então nós precisamos pensar, o que Noé fez de diferente para Deus ter achado graça diante dele? O que nós fazemos no dia a dia de diferente para que Deus ache graça em nós? Para que a nossa palavra seja assim, ó, como o pastor diz aí também, é rápido. Não precisa aquela oração de 2 horas e gritando e berrando e falando, não. Senhor, seja curado em nome de Jesus, pronto, resolveu o problema. Aí você pode pensar, mas irmão, não é fácil assim, lógico que não é. Se fosse eu estava nadando de braçada já. Mas nós precisamos pensar pelo lado positivo, pelo lado melhor da coisa. Como que nós vamos chamar a atenção de Deus? Como que eu vou aperfeiçoar a minha fé? O meu dia a dia? Como que eu vou ser um testemunho verdadeiro do Evangelho de Cristo? 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Olha só. Ouviu a voz do Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E saiu sem saber para onde ia. Por isso que ele é conhecido como pai da fé, amigo de Deus. Então a gente precisa ouvir essa palavra, ler a palavra, meditar. Mas como? Como que ele ouviu essa palavra e saiu? O que aconteceu no coração e na mente dele? Por quê? Não pode acontecer no meu e no seu também? Ouvir só uma palavra do Senhor e a gente crer profundamente e ter a nossa vida transformada? Sim. É questão de fé. Por isso que o tema é a fé salvadora. É uma fé que vai diferenciar do dia a dia. Por isso que eu creio que nós vamos sair daqui melhorados na nossa fé. Aperfeiçoados na nossa fé. Então você imagina, ele tinha 75 anos quando recebeu a promessa. O Senhor falou, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Não, mas irmão, mas nesse momento, Deus não falou que ia dar um filho para ele. Ora, se ele já estava amortecido, ele era 75, acho que Sara tinha 10 anos a menos, se eu não me engano, que ele. Então Sara tinha 65, não tinha filho. Como que eu vou ser pai de grande nação se eu não tenho filhos nenhum? Não é verdade? Já não está valendo a palavra, a promessa do filho, ainda que em oculto, ainda que o Senhor falou naquele momento dos 75 anos, ó, vou te dar um filho, eu vou te fazer pai de uma grande nação. E Abraão em vida, ele viu a grande nação? Porque ele só teve Isaac, Ismael, alguns filhos, que só conta Isaac, amém? Na árvore genealógica. Depois ele viu Isaac e Jacó. Amém? Se não me engano, ele estava vivo ainda, não me lembro desse detalhe. Mas eu creio que ele estava vivo ainda quando Jacó e Esaú nasceram. Mas onde está essa grande nação? Onde que está essa promessa?
Mas lá no 13, vamos lá no 13, mas nós vamos voltar aqui ainda. Hein? Ó, todos eles morreram sem fé, sem ter obtido as promessas. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Todos tiveram promessa, todos testemunharam e deram um testemunho verdadeiro da fé, todos perseveraram na promessa de Deus, mas não obtiveram. Não conseguiram a realização. Então você imagina todos esses 25 anos, porque quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. E nesses 25 anos, o que ele pensou? Será que ele pensou diferente do que nós pensamos hoje? O seu pedido, o meu pedido, o que você tem apresentado diante do Senhor que você não recebeu ainda? Às vezes uma cura física, mental, espiritual, uma transformação de vida, às vezes a transformação da nossa família, às vezes uma casa, um carro, coisas materiais são importantes hoje, são, mas não são de suma importância. O que é de suma importância para nós hoje são as coisas do alto. O nosso caminho diante do Senhor. Como está a nossa integridade diante do Senhor? Como é o nosso caminho diante do Senhor? É íntegro? É sincero? Se Jesus voltar hoje, eu estou pronto para partir ou não? Então, o que é importante na nossa vida? Todas essas coisas são materiais? Sim, porque nós precisamos de uma casa, nós precisamos de um carro, nós precisamos de um telefone. Hoje é necessário, mas isso não pode ser o principal na nossa vida. Então nós temos que ter sempre em mente, a minha fé é suficiente, eu estou santificado diante do Senhor, em um nível que se a trombeta tocar hoje eu vou ser arrebatado. Ou se Jesus voltar, eu vou seguir com Ele. Ou se o meu dia da morte for hoje, porque morreu, acabou. O que você fez não dá para fazer mais. Não adianta ficar orando para morto depois, vocês sabem disso, né? Ah, Senhor, salva o menininho lá porque ele faleceu, o meu irmão, meu pai, minha mãe. Ele estava no mundo quando faleceu, pode esquecer. Se não foi salvo em vida, acabou. Não dá mais. Vai esperar o dia do juízo. Os mortos e os vivos. Amém? Então esse é o objetivo nosso. Nós estamos preparados para o dia do Senhor, para que Ele volte. E é todo dia, irmãos, porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Não sabemos se vamos viver aí, que nem tem aí a Lucinha aí que já está com quase 70, né, Lucinha? Não ri não, hein? Não ri não. É que nem um amigo meu de serviço falava lá. Ó, a gente zoava ele e falava assim: bom, eu já cheguei nessa idade, você não chegou ainda, então você não sabe se vai chegar. Ele respondia assim, então é verdade, ó, eu já cheguei. Ah, você tem 80? Mas eu já cheguei no 80, você está com 30, você vai chegar? Não sabe. Então nós estamos na fila ali, né? Nós não sabemos a posição que nós estamos, né, Eduarda? Não é? Nessa fila da morte nós estamos, mas não sabemos a posição. Se nós estamos em primeiro, em quinto, em décimo, centésimo, em 1000 e pouco, não sabemos. Amém, irmãos? Então, pela fé, Abraão, o 9, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Jacó, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha lá, se ele habitou em tendas com Isaac e Jacó, ele, quando nasceu Esaú e Jacó, ele era vivo ainda. Amém, irmãos? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a nossa Jerusalém celestial, da qual aguardamos ainda, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos pular para o 13. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, numa visão, na palavra que o Senhor levou para eles, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Então nós temos que falar desse modo. Nós viemos de lá e voltaremos para lá, para a nossa pátria celestial. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar para lá. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então quando você chama Senhor o meu Deus, Ele não se envergonha disso.
Ele se sente honrado quando você diz: Senhor, o meu Deus, Tu és a minha esperança, a minha herança, o meu refúgio e fortaleza. Tu és o grande eu sou, o todo-poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus forte e poderoso nas batalhas, a brilhante estrela da manhã, o Deus maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. Quantas coisas que você vai lembrando, que você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então aqui diz, ó, Ele não se envergonha quando você está louvando e glorificando. Muito pelo contrário, Deus se orgulha quando você clama o nome dEle. Quando você se preocupa em andar em santidade. Quando você peca e você se arrepende e busca o Senhor. Ele se orgulha disso. Ele não se orgulha do pecado. Mas se você pecou e se arrependeu e buscou a sua presença, a sua face, Ele se orgulha disso. Ué, Davi não foi assim? Quantas vezes Davi pecou? Não era esse o diferencial de Davi? Ele confessava o seu pecado e se arrependia e voltava para o caminho? E não era segundo o coração de Deus? Então para nós funciona da mesma forma. Hoje não mudou nada a palavra. Não é por causa da tecnologia, desses prédios diferentes que nós temos hoje. Habitação, transporte, comunicação, internet. Um zap que você manda lá pro Japão rapidamente, né, Renata? Pros seus amigos lá. Tem muitos amigos lá ou não? Manda uma foto, tira uma foto aqui, ó. Esse aqui é o pastor Valdecir, ó. Mandar a foto, 2 segundos está lá. Não tem nada de diferente. Então o Senhor é o mesmo. Se orgulha de quando você clama a Ele. Ele se orgulha quando você vai lá no seu quarto, se ajoelha e chora diante dEle. Deus se alegra de ver você chorando diante dEle. Porque a palavra diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Como que é seu nome? Daniel? Gabriel? Gabriel? Viu, Gabriel? O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado, diz a palavra do Senhor. Então quando nós entramos na presença do Senhor com o coração sincero, contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. A gente pode estar se achando o pior dos homens, a pior das mulheres, o mais pecador. O Senhor se agrada quando nós entramos na presença dEle e louvamos e glorificamos o nome dEle e oramos com sinceridade. Não precisa palavras eloquentes, palavras difíceis. Às vezes a gente vê um pregador falando difícil, né? Fala, nossa, olha. Deus não faz questão disso. Deus faz questão da gente reconhecer quem Ele é na nossa vida. Quem nós somos diante dEle. Que Ele é o maior e nós somos o menor. Que Ele é tudo e nós somos nada. Então é assim que Deus vê a gente. E se orgulha quando nos apresentamos diante dEle. Por isso que a palavra diz, e acho que 2 ou mais vezes, que Ele sonda as mentes e os corações. Então nós precisamos estar atentos a isso. Porque Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Então nós precisamos vigiar o nosso coração, o que passa no nosso coração e na nossa mente. Então a boca fala daquilo que o coração está cheio. E às vezes quando a gente fala, ó, fecha os olhos, irmãos. Para quê? Porque os olhos não são o que mais nos distrai. Quando você ora de olho fechado, você não se concentra mais fácil na oração? Não é assim? Então é um meio de contaminação os nossos olhos. É um meio de contaminação os nossos ouvidos. Então quando nós vigiamos nessas coisas, nós purificamos o nosso coração e a nossa mente. Amém, irmãos? Olha, mais um pela fé. Vamos pular lá pelo 17, ó. Pela fé Abraão estava mesmo aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Olha, então Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e não rejeitou o seu filho. Mas nós sempre falamos aqui que quando Abraão chegou lá, ele não precisava sacrificar mais Isaque, porque no coração ele já tinha sacrificado. Deus que sonda as mentes e os corações já sabia que ele ia fazer, ele ia cumprir o ato. Tanto que Deus não permitiu. Então quando nós nos apresentamos diante do Senhor e nós falamos, vamos fazer uma oferta, vamos fazer aí um jejum de tantos dias, vou me consagrar, Deus já sabe da sua capacidade, que você realmente vai fazer aquilo, e Ele já recebeu, porque no seu coração já está firmado aquele intento, aquela palavra, aquela intenção.
E Deus que sonda as mentes e os corações já sabe. Como ele sabia que Abraão realmente ia sacrificar o filho dele. Então, quando nós apresentamos qualquer coisa diante do Senhor, seja aqui no gasofilácio, dízimos, ofertas, ou qualquer outro tipo de sacrifício, quando nós tiramos uma semana em casa, sem sair, sem ver televisão, se santificando e se consagrando ao Senhor, Ele já sabe que você vai cumprir aquilo. Ele já sabe que você está capacitado para aquilo. Então, por isso que Ele não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho. Amém? Então, nós temos sempre em mente isso aí, ó. O Espírito que o Senhor nos deu e que habita em nós, porque somos templo do Espírito Santo, Ele sabe tudo que passa aqui dentro. Então não tem como a gente ser falso na oração, ser falso na palavra, ser falso em tudo aquilo que a gente planeja apresentar diante do Senhor. Não tem como, não tem escapatória. Uma vez eu dei um exemplo aqui numa ministração. A pessoa sai 2 horas da manhã, num dia chuvoso, frio, 5 graus, para fazer alguma coisa errada, e ele acha, ninguém está me vendo. Não tem câmera nenhuma no local, mas mentira. Deus está ali vendo ele. O Espírito do Senhor. Se eu não me engano, em Provérbios 15, fala lá que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então como? Como que eu vou lá sozinho fazer tal coisa? Como que alguém pode imaginar que eu vou estar lá em algum lugar, deserto, frio, dia frio, chuvoso de noite, 2 da manhã, e ninguém vai saber disso? É um inocente engano, amém, irmãos? Então vamos lá no 20. Pela fé igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos, para que eles levassem os seus ossos e não ficassem lá no Egito, quando Deus fosse buscar o seu povo, porque José já sabia o que ia acontecer. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó. 27. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos. 29. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Amém, irmãos? Então vamos deixar um pouco a palavra que serviu para a gente dar uma instrução do assunto dessa fé salvadora. Então eu quero falar um pouquinho sobre as telas. Irmão, você vai falar sobre telas de alambrado? Não, irmão, eu vou falar sobre tela de TV, tela de computador e tela do celular. Olha quantas coisas terríveis na nossa vida que nós temos hoje. Quanto tempo nós desperdiçamos na tela da televisão, na tela do computador e na tela do celular. Quanto que isso influencia, irmãos, na nossa vida cristã e na nossa santificação. Quanto que isso distrai. Quanto que desvia o nosso pensamento e a nossa mente. Não é verdade? Principalmente nossas crianças, nossos filhos. Tem um estudo aí porque não se deve dar um celular para uma criança com menos de 2 anos. E eu acredito que até mais, porque depois que ela se habituou com aquele celular, se você tirar dela, ela fica até com depressão, traumatizada. E outros transtornos que possam advir disso aí. Já se compara hoje o uso do celular como uma droga. Então todo o conhecimento disponível que nós temos através da televisão, do computador, lá em Daniel 12:4, ele fala que o conhecimento se expandiria de uma forma surpreendente. O conhecimento seria alcance de todos, em outras palavras. E não é isso que nós temos hoje? Quanto conhecimento através da televisão, através do computador, através do celular. Basta um clique ali na tela e nós temos todo tipo de assunto. Tiramos dúvidas de coisas que nós vamos fazer na nossa casa, de assuntos que às vezes nós precisamos de um profissional aí que cobraria um valor exorbitante, e às vezes a gente olha lá e dá para se virar nos 30, não é verdade?
Então são conhecimentos, e todo esse conhecimento, irmão, teoricamente não devia sobrar mais tempo, como eu já disse no início, não é verdade? Aquilo que a gente fazia na máquina de escrever aí, quem é do tempo da máquina de escrever aí? Ó, tem um monte aí, hein? Era aqui, né? ASDFG H. Não era assim? Que do outro lado eu não lembro. Então, quem fez o curso de datilografia era coisa diferenciada. Hoje é no celular. Hoje você dá um clique e tem tudo. Então eu sempre imaginei nisso aí e meditei. Mas toda essa facilidade não era para sobrar mais tempo para a gente, irmãos? Mas não sobra. O que aconteceu? Aquele que tinha um trabalho e facilitou, ele arrumou outro. Não é verdade? Aquele que produzia 10 passou a produzir 100. O que produzia 100 passou a produzir 1000. E vai assim, ó. E o corre-corre não termina. E o corre-corre está cada dia pior. E as coisas do mundo, no nível social, financeiro, econômico, estão cada dia piores. Para quem anda acompanhando aí essas coisas. Então, teoricamente, devia sobrar mais tempo, mas é o contrário. Sobra menos tempo. Então, nós precisamos ter uma passagem aí da palavra que diz que o Senhor, precisamos remir o nosso tempo. Remir o tempo é o quê? É saber aproveitar o tempo, as oportunidades. Principalmente para falar do Evangelho de Cristo. Então, quando alguém fala, nós precisamos remir o tempo, lá na palavra, é aproveitar o tempo com a melhor forma possível. Senão a gente levanta, vai trabalhar, volta em casa, olha no celular, faz alguma outra coisa, passou o dia e nós não aproveitamos nada. Nós não remimos o tempo. Amém? Então, qual é o esforço que nós devemos empreender para superar essas dificuldades? Não é o conhecimento da palavra? Não é a obediência da palavra do Senhor? Para saber se o que nós estamos fazendo é da vontade do Senhor? Talvez aquele trabalho corrido, aquele trabalho exaustivo. O pastor aqui fala sempre de trabalhar muito trabalhar pouco e ganhar muito. Não é esse que deve ser o nosso objetivo diante do Senhor? Se nós estamos trabalhando exaustivamente, o salário é pouco, não está dando para suprir as necessidades, nós precisamos rever aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos sem tempo. Que dirá para ler Bíblia, que dirá para meditar na palavra do Senhor, que dirá para orar. Então nós precisamos rever os nossos conceitos, empreender esforços para modificar essas coisas, para que tudo isso seja diferente na nossa vida, para que a nossa fé seja fundamentada na palavra do Senhor e naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque o Senhor não é galardoador daqueles que o buscam, não é assim que diz a palavra? Então, se nós buscamos ao Senhor com interesse de coração, estamos firmados na sua palavra, Ele é galardoador. Ele nos vai dar um trabalho justo. Não que nós queremos ganhar de graça, parado em casa à toa, só recebendo, não é isso. Mas nós vamos dar aquilo que vai fazer um encaixe na nossa vida cristã, na nossa vida secular. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Aquilo que vai sobrar tempo para orar, para jejuar, para ler a palavra, para meditar, para orar cedo, à tarde, de noite. Então é isso que nós esperamos. Dessa correria do dia a dia, dessas 3 telinhas aí que atrapalham a nossa vida, sem contar na pornografia que está na tela do computador, do celular, e que os nossos filhos estão aí, ó, livre e solto, né? Porque se tem um celular e tem internet, tem tudo, não faltou nada, não é assim? Então aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Então nós temos que ter esse pensamento. Então, irmão, para fechar a nossa palavra, a fé é fundamentada somente na palavra de Deus. Lá em Romanos 10:17, você não precisa abrir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como que nós temos fé? Ouvindo a palavra de Deus. Um dia nós ouvimos a palavra, nos convertemos pela pregação, amém? Então, quando nós nos arrependemos e nos convertemos, Deus nos dá uma fé, amém? Cada um na sua medida. Em outra versão tá, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Outra versão está desse jeito. Mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai aumentando a nossa fé. Então, quando nós vamos cumprindo tudo isso, ouvindo a palavra, aumentando a nossa fé pela pregação, cumprindo a palavra, obedecendo a palavra, nos santificando, orando, cada dia melhorando e aperfeiçoando a parte espiritual, nós vamos obtendo essa fé salvadora. Essa fé que faz com que nós estejamos firmes no caminho do Senhor.
Essa fé que nós olhamos para Abraão, Isaac, Jacó, para Noé e ficamos pensando, mas como? Como que Noé ficou 100 anos fazendo aquilo e não se desviou? E só ele e a família? A minha fé já é suficiente para esses tipos de coisas? Coisas sobrenaturais? Se o Senhor pedir algo sobrenatural, eu estou capacitado para fazer? Se Jesus voltar hoje, eu subo ou não? Então essa fé salvadora que eu quero apresentar para vocês. E como que é essa fé? Nós olhamos nas coisas que nós obtemos. Agora você presta atenção nisso que eu vou falar. Nós temos o olho para ver, o ouvido para ouvir, não é? Nós temos esse contato com o mundo aqui através das emoções, dos sentimentos, dos 5 sentidos, não é assim? Quando o pessoal explica alma e espírito, explica isso aí também, não é verdade? Então nós nos conectamos com esse mundo através do nosso corpo, as emoções, os sentimentos, e é verdade. Mas tudo isso faz o quê? Nós acabamos nos prendendo naquilo que nós vemos, e naquilo que nós ouvimos, e naquilo que nós sentimos. Então é ver, ouvir e sentir. Então nós precisamos nos desprender disso. Fala, mas irmão, não tem jeito. Eu estou nesse corpo, eu estou aqui no mundo. É verdade. Mas quando nós passamos a entender que se nós temos uma fé em Jesus, só quando nós vemos um sinal, será que essa fé é verdadeira? Quando nós falamos que temos fé em Jesus, na sua palavra, só porque nós ouvimos alguma coisa de Deus sobre a nossa vida, ela é verdadeira? Ela só funciona quando nós ouvimos e sentimos? Ou quando nós vemos alguma coisa? Então, porque nós estamos procurando sinais, prodígios, maravilhas, isso está na palavra de Deus, está. Ouvir o Espírito Santo, ouvir os anjos, ouvir uma palavra reveladora do irmão, está na palavra de Deus, está. Faz parte, mas nós não podemos deixar que a nossa fé seja só desse tipo. Então é isso que eu quero trazer para nós hoje. A nossa fé precisa ser salvadora, sobrenatural, diferente, independente do que eu vejo, independente do que eu ouço, independente do que eu sinto, eu creio. Amém? Vamos repetir? Independente do que eu vejo, independente do que eu ouço, independente do que eu sinto, eu simplesmente creio na palavra, no Senhor Jesus, no Evangelho, naquilo que o Espírito Santo revela a mim e a você. Então nós precisamos ter essa fé firmada, sem ouvir, sem ver, sem perceber. Porque não é isso que os homens da fé aqui que nós citamos, eles presenciaram. Foi sem ver. A promessa lá fala, ó, no 13, todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Não foram sem ver as promessas, sem ouvir o que Deus tinha prometido, sem presenciar, sem sentir. Abraão, quando morreu, ele tinha sentido ou percebido o pai da nação que ele seria? Se não tinha nação, Jacó não era Israel ainda, não tinha os 12 filhos, os 12 patriarcas também. E se os 12 não tinha as descendência, não tinha ainda os 630 mil que saiu lá acho que é mais ou menos 603.500, 630 mil que saíram do Egito, só homens, fora mulheres e crianças. Então deve dar em torno de uns 3, 4 milhões, mais ou menos, de pessoas que saíram. Ele chegou a ver? Não. Ele ouviu a palavra. Ele sentiu? Não. Mas como que ele permaneceu? Não é uma fé salvadora? Uma fé sobrenatural? Então é isso que eu quero trazer para você hoje, meu irmão, minha irmã. Essa fé salvadora, essa fé sobrenatural que nós precisamos cultivar aqui dentro. Que do grãozinho de mostarda ela vai se transformar naquela árvore grande, naquela hortaliça. E vai dar sombra, vai dar frutos, vai ter ninhos dos pássaros. Os pássaros vão se abrigar nos seus galhos. Olha quanta diferença do grãozinho para a árvore da mostarda. Então é isso que Jesus quis mostrar, ó. Se você tiver a fé como o grão de mostarda, não é igual, é como. Aí depois ele explica, o grão é plantado, transforma naquela árvore e resulta em várias coisas. Então é isso que a palavra diz hoje, ó. A minha fé hoje, a sua é um grãozinho de mostarda, mas nós podemos mudá-la. Nós podemos fazer ela florescer, aumentar. É como o fermento na massa. Você coloca um pouquinho de fermento ali você amassou 10 pães, um pouquinho de fermento, não leveda toda a massa, não cresce toda a massa, mas o fermento não é só um pouquinho na massa. Assim é com a nossa fé.
Então, cada dia a palavra, cada dia uma oração, cada dia uma meditação. E se nós formos aumentando isso a cada dia, a nossa fé vai sendo sobrenatural, vai sendo uma fé salvadora. Uma fé que não vai depender do que o mundo diz que nós somos, ou do que o mundo pensa que eu e você nós somos. Não vai depender se o mundo dá risada quando o pastor Valdecir ministra a palavra. Alguém ri e fala: olha, eu não concordo com a palavra dele, eu discordo de tudo. Ou da risada da sua oração, ou da risada do seu louvor, ou da risada do seu testemunho lá no trabalho, na rua, aonde você estiver. Não é disso que eu estou falando. É daquela fé que nós não nos importamos com isso. Não com o que o homem pensa de nós, mas com o que Deus pensa de nós. Então essa fé que é sem ouvir, sem sentir e sem ver. Então que a nossa fé seja sobrenatural nesse dia, aumentada 100 vezes mais, dobrada, triplicada. Que essa palavra entre no seu coração e que você entenda que a nossa fé em Jesus é pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. É por crer na palavra de Deus, por esses grandes exemplos, por tudo isso que está aqui, pela revelação que o Espírito Santo nos dá a cada dia. Não podemos olhar para o nosso sofrimento pelas provações. Todos nós temos provações, uns mais, outros menos. Todo dia, até o último dia. Paulo diz, né? Terminei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Ele fala para Timóteo: agora vou ser oferecido em libação. Ele estava anunciando a sua morte. Então ele falou: estou preparado para receber a coroa da glória, a qual me está reservada lá. Então nós precisamos ter esse entendimento, completar a nossa carreira, independente do que a gente vai ver, ouvir e sentir. Guardar a fé. Terminar lá na chegada. A chegada pode ser no dia da morte, para guardar o Senhor Jesus, ou no dia do arrebatamento. Não é assim? Nós temos dois finais, amém, irmão? Ou é morrendo, ou é sendo arrebatado em vida. Amém? Então essa é a linha de chegada. Pode ser a morte, pode ser ouvir a trombeta do arrebatamento. Então que você tenha a sua fé hoje restaurada, transformada. Amém? Filipenses 4. Abra aí em Filipenses 4. Está um pouquinho antes de Hebreus ali, antes de Timóteo, antes de Efésios, Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. Para a gente encerrar. Filipenses 4, Gálatas, Efésios, Filipenses. Antes de Colossenses, antes de Tessalonicenses. Amém? Diz assim o 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ele está falando com os filipenses, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade de colaborar com as duas donativos. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é essa fé que eu quero trazer para você, irmãos. Então você fala: mas irmão, aí não está falando de fé. Aí está falando que Paulo sabe estar em qualquer situação. Sim, com a fé de Paulo ele sabe estar de barriga cheia ou com fome, na escassez ou na abundância, sabe ser honrado ou humilhado. Não é a fé que nos sustenta nessas situações? Não é a fé que nos sustenta na fartura, na fome, na abundância, na escassez? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se nós temos uma fé sobrenatural e sabemos que Deus nos sustenta em tudo, então podemos tudo naquele que nos fortalece. Porque é o Senhor que nos deu a fé, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá a palavra. Amém, irmãos? Não precisa abrir aí no Salmo 125, eu vou encerrar agora.
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Por isso que os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor e não para o mundo. Estar preocupado com o que o Senhor pensa de nós e não o que o mundo pensa de nós. Então, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Então é essa convicção que nós precisamos, da palavra do Senhor, do que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Qual que é o nosso procedimento, as nossas palavras, as nossas atitudes, ações e reações diante do Senhor, para que essa fé seja transformada a cada dia. Amém, irmãos? Coloca um louvor aí, Enzo. Só colocar um louvor para a gente orar. Para que Deus confirme essas palavras no meu e no seu coração. Para que hoje nós saiamos daqui com a nossa fé pelo menos dobrada, revestida, renovada, uma fé salvadora, uma fé sobrenatural. Para que os nossos olhos estejam no Salvador e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Para que a nossa fé não seja nos nossos filhos que são rebeldes, nos nossos filhos que não vão para a igreja, nos nossos filhos que não querem nos ouvir, no pai ou na mãe que não é salvo, naquele que você quer salvar o familiar, mas ele não te ouve. Não, a nossa fé tem que estar no Senhor, nas coisas que vêm do alto. Então, no Santo dos Santos, nós temos que entrar no Santo dos Santos, estar diante de Deus, em orações e súplicas. E não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Ele que tem que nos reconhecer. A nossa fé é fazer com que conheçam a Ti. Por isso que nós devemos levar o Evangelho às pessoas. E que ele cresça e nós sejamos diminuídos. Não importa o que a pessoa vai pensar de você quando você leva a palavra, mas que ele seja conhecido diante de todos. E a nossa fé vai se fortalecendo a cada dia. Os serafins cobrem o rosto, ele tem 6 asas. 2 ele cobre o rosto, 2 os pés, e com 2 ele voa. Por causa da santidade do Senhor. Então é esse pensamento quando nos aproximamos do Senhor. Na sua santidade, na sua palavra, na sua verdade. E que ele cresça na nossa vida, no nosso ministério, nos nossos filhos. Você pode fazer da sua casa o Santo dos Santos. Você pode fazer do seu ministério o Santo dos Santos. Aonde você estiver pode se transformar no Santo dos Santos. Se você tiver uma fé salvadora, transformadora. Porque a graça do Senhor nos basta. Nós não precisamos das coisas do mundo. A graça do Senhor nos basta. Isso ele falou para Paulo: Paulo, eu não vou te curar, a minha graça te basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a ele. Talvez o que você está pedindo o Senhor não deu para você, mas a graça dele te basta. Talvez ele não respondeu a sua oração ainda, mas a graça dele te basta. O que importa é o que ele pensa de você e de mim. Não importa se não veio a bênção, não veio a resposta. Nós temos que saber se ele está falando: a minha graça te basta. E eu creio que quando você chora diante do Senhor, quando você se apresenta diante do Senhor, quando você chora, quando você se humilha, e Ele não deu resposta nenhuma, você não ouviu, não viu, não sentiu, mas Ele falou: a minha graça te basta. Não existe um na terra que clamou ao Senhor, que orou ao Senhor, que não foi ouvido. Mesmo que a resposta não tenha vindo,
Mas Ele falou para você: a minha graça te basta. Abaixa um pouquinho, Enzo. E Ele está falando para mim e para você: a minha graça te basta. Se você crer e perseverar diante de mim, eu te ouvirei todos os dias. Todas as vezes que você falar comigo, todas as vezes que você orar, todas as vezes que você ajoelha e ora e clama ao Senhor, Ele está ouvindo, ainda que você não viu, não ouviu e não sentiu nada. Por isso que a nossa fé não depende de ver, de ouvir e de sentir nada. A nossa fé depende do que Deus pensa de nós, da sua palavra, daquilo que Ele colocou em nós. E Ele colocou em nós o Espírito Santo do Senhor. Então é isso que importa para mim e para você. O que o Senhor pensa de mim e de você. Importa que o Espírito Santo está habitando em mim e em você. Importa que nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. É isso que importa. Então não importa se você não vê, se você não ouve, se você não sente. Se importe com o que o Senhor pensa de você. E Ele diz para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então não deixe de orar, não deixe de perseverar. Se você chegou aqui com o coração contrito e quebrantado, triste, saia daqui alegre, porque o Senhor ouviu o seu choro, ouviu o seu clamor, ouviu o seu pedido. O Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então entra no Santo dos Santos. Você pode entrar lá a qualquer momento, porque o Senhor Jesus rasgou o véu que separava, onde só o sacerdote entrava uma vez por ano, e só ele, ninguém mais entrava. Então o véu foi rasgado e você tem acesso. Você pode falar com o Senhor a qualquer momento. Entre no Santo dos Santos, que Ele está lá te esperando. Fale com o Senhor. Não vá pelo sentimento de ouvir, de ver e sentir, não. Não se prenda às coisas do mundo, às coisas da carne. Tenha certeza que Ele está te ouvindo. E Ele diz: a minha graça te basta. Então, irmão, que você saia daqui hoje com uma fé dobrada, triplicada, 100 vezes mais. Eu não posso determinar o crescimento da sua fé nesse momento, mas eu posso declarar em nome de Jesus Cristo a sua fé aumentada agora sobremaneira. E você sabe o quanto que ela aumentou nesse momento agora. Quanto que essa palavra aumentou a sua fé. Quanto que essa oração aumentou a sua fé. Você sabe, o Espírito te revela. O Espírito te mostra. O Espírito tem comunhão com o teu Espírito, com o meu Espírito, com o nosso Espírito. E revela para você quanto que aumentou, você sabe. Isso vai trazer tranquilidade para você. Vai trazer uma paz espiritual no seu coração e na sua mente. De se importar apenas com o que o Senhor pensa. Apenas com o que Ele acha de mim e de você. Amém, irmãos? Fique com essa palavra. Receba do Senhor a fé salvadora. Essa multiplicação que eu profetizo na vida de cada um aqui, ó. A 30, como diz a semente, que essa fé de você, a sua fé, a nossa fé produza 30, 60 e a 100 por um na sua vida, no seu caminho, no seu ministério. Não se sinta pequeno diante do Senhor. Não tem pequeno diante do Senhor. Só tem aquele que quer e que não quer fazer a obra do Senhor. Mas Ele chama eu e você para fazer a obra. Todos são chamados. Aquele que não é escolhido é porque não quer mesmo. Mas se você quer se apresentar diante do Senhor, faça. Ele está chamando você para a obra. Se apresente diante do Senhor. Amém? Receba, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus com essa palavra. Que ela tenha penetrado no seu coração e o Espírito Santo faça a obra agora que eu não posso, na sua mente e no seu coração. Que o Espírito Santo tenha uma comunhão plena com o teu Espírito agora para transformar, ajustar a palavra, completar essa unção da palavra que está neste lugar agora. Para que você receba todos os frutos desta palavra, todas as bênçãos dessa palavra. Recebe em nome do Senhor Jesus. Amém? Eita glória. Amém, irmãos? Receba do Senhor
Para você que não orou, que esqueceu, lembrar que o pastor Acácio está lá em Foz do Iguaçu, lá no ministério do profeta Amado, cumprindo uma missão que Deus designou para ele. Então que você ore para que o Senhor revista ele já está revestido, ele já foi lá com ordem do Senhor, mas que o Senhor revista mais, dê mais capacidade, mais unção, mais poder, mais autoridade para ele lá, ousadia e intrepidez, para que esses dias, eu não sei, ele deve ficar lá até domingo ou mais, para que essa obra seja confirmada pelo Senhor naquele lugar, para que todo principado e potestade caia por terra, para que haja libertação, cura, transformação naquele lugar, amém? Em nome do Senhor Jesus. A pastora tem alguma... Vou encerrar tudo junto. Temos vigília sábado, irmão, que é o último sábado do mês. Você está convidado. A partir das 11h30 da noite, nós vamos louvar, orar e glorificar o nome do Senhor aqui. Amém? Então venha, sábado à noite, 11h30. Sempre o último sábado de cada mês é a nossa vigília aqui. Amém? Oração às terças-feiras, você está convidado, os 2 visitantes aí. Amém? Terça-feira tem culto de oração, 19h30. Às vezes tem oração somente, às vezes tem palavra de ensino. Quinta-feira, culto de cura e libertação. Domingo, culto da família. Venha, Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida, para você receber a bênção do Senhor, amém? Estenda as suas mãos. Você da live que ficou conosco, Deus abençoe a sua vida. Medite nessa palavra. Receba a palavra do Senhor, que a sua fé tenha sido também transformada, multiplicada a 30, 60 e a 100 por 1. Pai, eu apresento aqui os teus filhos e os abençoo, Senhor, para que seja segundo a tua vontade e o teu querer na vida de todos, Pai, deste ministério e na vida de cada filho e filha que se apresenta aqui, meu Pai, em nome de Jesus, na vida do trabalho, na vida dos negócios, do comércio dos teus filhos. Eu declaro bênção sem medida, a glória do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã aí, desejando bênção sem medida sobre a vida dele. Abençoa a vida do seu irmão, amém?